Minha irmã pegou meu filho no colo para ajudar e desapareceu com ele por 2 dias. Quando voltou, disse que era dela. Eu nunca imaginei que precisaria dizer isso, mas minha própria irmã fez algo que me deixou completamente sem chão. Era um domingo de manhã e minha casa estava cheia de gente. Eu, meu marido, alguns primos, minha mãe e minha irmã, claro. O clima era de descontração. Meu filho de 8 meses estava no berço, brincando, e como todo mundo adora bebê, não faltava quem quisesse pegar ele no colo. Minha irmã sempre foi grudenta com ele. Desde que descobri a gravidez, ela demonstrava um apego fora do comum, mas até então eu achava que era só aquele entusiasmo de tia, nada além disso. Nesse dia, eu estava na cozinha preparando café quando ela entrou, toda sorridente, e disse: "Posso levar ele um pouco para a sala? Vou ficar lá brincando, deixar você terminar as coisas." Pareceu normal, eu disse que sim. Uns 15 minutos depois, quando fui levar o café, percebi que não havia ninguém na sala. Achei que ela tinha ido para o quintal, mas também não estava lá. Perguntei para minha mãe, para os primos, ninguém sabia onde estava. Foi quando me deu aquele frio na barriga. Meu marido correu para o portão e viu que o carro dela não estava mais na frente de casa. Na hora, comecei a ligar para o celular dela. Chamava e nada. Mandei mensagem, nenhuma resposta. No começo, tentamos nos convencer de que talvez ela tivesse saído para comprar alguma coisa e já voltava. Mas conforme as horas passaram, o pânico tomou conta. Liguei para o namorado dela, para amigas, para qualquer pessoa que pudesse saber. Ninguém sabia onde ela estava. A minha irmã tinha sumido com o meu filho. E isso foi só o início do pior fim de semana da minha vida. As primeiras horas foram um verdadeiro caos. Eu já não sabia mais se chorava, gritava ou corria pela rua feito louca. Meu marido tentava manter a calma, mas eu via no rosto dele que ele também estava a um passo de perder o controle. Ligamos para a polícia e, para minha surpresa, a reação inicial deles foi morna. "Olha, ela é sua irmã, certo? Pode ter sido só um mal-entendido. Vamos aguardar um pouco antes de abrir ocorrência." Um mal-entendido? Minha irmã simplesmente tinha levado meu bebê sem avisar, sumido sem dar sinal de vida, e alguém achava que eu devia aguardar um pouco? Eu bati o pé, disse que não ia esperar nada, que queria registrar imediatamente que meu filho estava desaparecido. Depois de muita insistência, conseguimos abrir a ocorrência, mas a sensação era de que ninguém estava levando aquilo a sério. As horas viraram noite, e a noite virou madrugada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. A cada vez que meu celular tocava, meu coração parava por um segundo, mas era sempre alguém perguntando se já tínhamos novidades. Na manhã seguinte, recebemos a primeira pista. Uma amiga da minha irmã respondeu minha mensagem dizendo que a tinha visto no dia anterior, em uma cidade a quase 200 quilômetros da nossa. E sim, ela estava com meu filho. Quando perguntei se ela parecia estranha ou alterada, a amiga disse que não, mas que a forma como ela apresentava meu bebê tinha soado esquisita. Segundo a amiga, ela dizia: "Olha o meu filho, não é lindo?" Meu filho. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça como um pesadelo. Foi aí que eu percebi que não estava lidando só com um desaparecimento. Tinha alguma coisa muito mais sombria acontecendo. Assim que descobrimos que ela estava a quase 200 quilômetros de distância, meu marido entrou no carro e disse: "Vamos agora, eu não vou esperar mais ninguém se mexer." E foi assim, sem nem pensar 2 vezes, que começamos a viagem. Eu ia no banco do passageiro, tremendo, mandando mensagem para todo mundo que poderia saber do paradeiro dela. No meio da estrada, recebo uma mensagem de áudio.
Era ela. Meu coração gelou. Eu coloquei no viva voz. Olha, eu sei que vocês estão preocupados, mas vocês precisam entender que ele é meu agora. Eu vou cuidar dele melhor do que você. Não tenta me encontrar, porque eu não vou devolver. O silêncio depois dessa frase foi ensurdecedor. Meu marido apertou o volante tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu senti meu mundo desmoronar. A cada quilômetro, a raiva e o medo se misturavam, e no fundo tinha uma pergunta que me destruía. O que a minha própria irmã tinha na cabeça para achar que podia simplesmente tomar meu filho como se fosse um objeto? Chegamos na cidade e fomos direto ao endereço da amiga que tinha nos dado a informação. Batemos na porta com força, mas ela disse que minha irmã já tinha ido embora naquela manhã, com o meu bebê. A polícia local foi chamada e pela primeira vez senti que alguém realmente estava levando aquilo a sério. Eles pediram fotos, dados, detalhes e acionaram equipes para procurar. Enquanto isso, eu tentava me segurar para não entrar em colapso, mas nada me preparou para o que ia acontecer algumas horas depois, quando um número desconhecido me ligou. E do outro lado da linha não era minha irmã. Atendi o telefone com as mãos tremendo. Alô? Uma voz masculina respondeu. Você é a mãe do... E ele falou o nome do meu filho. Meu estômago revirou. Sou eu! Onde ele tá? O homem suspirou antes de responder. Olha, eu sou vizinho do lugar onde sua irmã tá. Não quero me meter, mas achei estranho. Ela apareceu aqui dizendo que o bebê era dela, mas ele não para de chorar chamando por mamãe. Eu quase chorei de alívio e desespero ao mesmo tempo. Perguntei o endereço na hora e já passei para a polícia. O vizinho completou. Mas se vocês vierem, venham com gente de autoridade. Ela tá dizendo que se tentarem tirar o bebê dela, vai sumir de novo. Aquilo me fez gelar da cabeça aos pés. A polícia organizou a ida até o local, mas exigiu que nós ficássemos no carro para evitar confusão. Eu e meu marido estacionamos a uma esquina de distância, vendo as viaturas parando na frente de uma pequena casa pintada de verde. Meu coração disparou quando vi minha irmã saindo com meu filho no colo. Ela parecia tranquila, como se estivesse saindo para dar uma volta. Mas quando viu os policiais, seu semblante mudou. Ela começou a gritar, dizendo que estavam roubando o filho dela, que a família era abusiva e que só ela podia cuidar dele. Eu queria correr e arrancar meu filho dos braços dela, mas as mãos do meu marido me seguravam no banco. Ele sabia que qualquer passo errado poderia complicar ainda mais. Foi então que, no meio daquela cena caótica, minha irmã gritou algo que fez todos olharem para mim e que poderia mudar completamente o rumo da história. O que ela gritou foi tão absurdo que, por um momento, até os policiais pararam de se mover. Com a voz carregada de ódio, minha irmã berrou. Esse bebê é meu. Ela só fingiu ser a mãe porque não pode ter filhos. Ela roubou de mim na maternidade. Aquilo caiu como uma bomba. O policial mais próximo virou o olhar lentamente para mim, como se estivesse processando a informação. Eu fiquei sem ar. Meu marido começou a gritar do carro. Isso é mentira! É mentira! Ela está inventando! Mas minha irmã não parava. Com lágrimas forçadas, ela começou a criar uma narrativa absurda, dizendo que todo mundo sabia que ela tinha ficado grávida e que eu, invejosa, tinha planejado tudo para roubar sua criança. O pior, alguns vizinhos, curiosos com a confusão, começaram a cochichar entre si, olhando para mim com desconfiança. Eu podia sentir o peso daqueles olhares como se fossem acusações. Os policiais, seguindo o protocolo, decidiram que precisavam averiguar a situação. E foi aí que veio o golpe mais doloroso. Eles pediram para que meu filho fosse levado temporariamente para dentro da viatura, longe de mim e dela, até que a situação fosse esclarecida.
Meu filho começou a chorar, chamando mamãe, mamãe, estendendo os braços para mim. E eu, impotente, tive que vê-lo ser colocado em um carro de polícia como se eu fosse uma estranha qualquer. Enquanto isso, minha irmã sorria. Ela estava gostando de ver aquilo. Foi nesse momento que eu percebi. Talvez ela tivesse planejado tudo desde o início para que parecesse exatamente isso, uma disputa confusa, sem provas imediatas de quem estava falando a verdade. E pior, ela tinha um trunfo que poderia fazer os policiais realmente acreditarem nela. O tal trunfo apareceu quando ela colocou a mão na bolsa e tirou uma certidão de nascimento. E, para meu horror, estava o nome dela como mãe. Eu fiquei paralisada. Meu marido gritou: "Isso é falsificado! Isso aí é mentira!" Mas minha irmã olhou direto para o policial e disse, com aquele tom falso de vítima: "Eu sabia que ela ia me acusar disso, então trouxe o documento. Tá aqui, tudo oficial. Ela tá desesperada porque sabe que vai ser descoberta." O policial pegou o papel, examinou e franziu a testa. Não era um papel amassado ou com tinta fresca. Parecia real. Era como se ela tivesse conseguido um documento original. Meu coração disparou. Como ela tinha feito aquilo? Então me lembrei de algo que, na hora, fez meu estômago revirar. Há meses, quando eu ainda estava grávida, minha irmã tinha insistido em me ajudar a organizar meus documentos de pré-natal e minha papelada. Ela ficou sozinha com meus papéis várias vezes. Será que ela já tinha tramado isso desde antes do meu filho nascer? Eu tentei explicar para os policiais que aquilo não fazia sentido, que eu tinha fotos da gravidez, que todos os vizinhos me viram barriguda, que ela nunca esteve grávida. Mas a situação estava ficando cada vez mais confusa e a certidão na mão dela pesava mais que as minhas palavras naquele momento. A minha sorte, e talvez única saída, é que o policial disse que para garantir os direitos da criança, tudo teria que ser resolvido na delegacia, com investigação. Ou seja, pelo menos não entregariam meu filho direto para ela ali na rua. Só que, enquanto íamos para a delegacia, minha irmã me olhou pelo vidro da viatura e deu um sorriso de canto, como quem diz: "Eu ainda vou ganhar." Na delegacia, o caos foi imediato. Um escrivão pediu que todos nós nos sentássemos, mas minha irmã não calava a boca. Ela repetia, quase teatralmente: "Esse bebê é meu. Ela não aceita porque não consegue ter filhos e quer roubar o meu." Aquilo me fez tremer de raiva. Meu marido tentava manter a calma, mas eu via no olhar dele que ele estava prestes a explodir. O delegado pediu silêncio e começou a ouvir a versão dela primeiro. Ela contou uma história absurda. Disse que tinha ficado grávida em segredo por vergonha, que me pediu para cuidar do bebê por uns dias enquanto ela se organizava e que eu me aproveitei da situação para fingir que era meu. O mais assustador é que ela dizia tudo sem gaguejar, sem hesitar, como se tivesse ensaiado cada detalhe. E o maldito documento na bolsa dela dava credibilidade. Quando chegou a minha vez, eu joguei tudo na mesa. Fotos da gravidez, ultrassons, vídeos meus na maternidade, mensagens para amigas, até o vídeo que meu marido gravou quando nosso filho nasceu. Mas aí veio a bomba. O delegado olhou para mim e disse: "O problema é que o documento que ela apresentou é oficial. Ele está no sistema. No registro civil, ela realmente consta como mãe dessa criança." Eu senti como se o chão tivesse sumido. Aquilo não era falsificação barata. Ela tinha manipulado o sistema. O delegado disse que pela gravidade ia acionar o setor de crimes contra a família e o conselho tutelar. E até que tudo fosse esclarecido, meu filho ficaria sob guarda provisória em um abrigo. Eu juro, quando ouvi isso, meu mundo acabou.
Era como se tivessem arrancado meu coração com as mãos. E para pior, enquanto levavam meu bebê, minha irmã me encarou de novo e sussurrou: "Agora ele é meu." Eu e meu marido saímos da delegacia como dois zumbis. Não havia som na rua, não havia luz, não havia nada. A sensação de vazio era tão grande que parecia que o mundo inteiro tinha desmoronado. Naquela noite, eu não dormi nenhum minuto. Cada vez que fechava os olhos, eu via o rostinho do meu filho chorando, olhando para mim como se perguntasse: "Por que você me deixou?" Mas eu não podia me deixar paralisar. Na manhã seguinte, fui direto ao cartório com uma pasta cheia de documentos originais. Minha certidão de nascimento dele, a declaração de nascido vivo, tudo. Eu queria esfregar na cara de quem fosse que eu era a mãe. Só que, quando a atendente puxou o registro no sistema, lá estava nome da minha irmã como mãe e um suposto pai que eu nunca tinha ouvido falar. O documento que eu tinha parecia não existir oficialmente. "Isso é impossível", eu disse, quase gritando. A atendente me olhou com pena e respondeu: "Olha, senhora, se o registro foi alterado por via judicial, mesmo que de forma fraudulenta, o sistema vai mostrar apenas o mais recente. O outro é arquivado e fica inacessível para consultas comuns." Eu fiquei sem chão. Judicial? Então ela tinha entrado com algum tipo de ação e conseguido um juiz para aprovar aquilo. Foi aí que meu marido, que estava calado até então, soltou: "Eu tenho quase certeza que o cunhado dela, o marido da sua prima, é advogado. Isso não pode ser coincidência." De repente, tudo começou a se encaixar. Ela tinha contatos, tinha gente que podia manipular o processo e, pior, talvez tivesse planejado isso meses antes. Eu decidi que ia até o fim. Fui atrás de um advogado especialista em direito de família e contei cada detalhe. Ele me ouviu pacientemente e no final disse: "Você não está entendendo. O que ela fez é crime gravíssimo. Mas vai ser difícil provar que houve má-fé, porque ela já está registrada como mãe. Vai ser uma batalha longa." Naquele momento, minha revolta virou determinação. Eu não ia deixar meu filho crescer acreditando que aquela mulher era a mãe dele. E, no fundo, uma coisa me corroía. Por que ela fez isso? Era só ciúmes? Ou tinha algo muito pior por trás? Nos dias seguintes, minha cabeça não parava. Entre consultas com o advogado e idas à polícia, eu só conseguia pensar: o que leva uma irmã a fazer isso? E foi num almoço de família, ou melhor, um almoço armado, que eu comecei a entender. Minha mãe me ligou dizendo que queria conversar sobre a situação e que seria bom estarmos todos juntos. Eu, inocente, achei que fosse um momento de apoio. Quando cheguei lá, minha irmã já estava sentada com aquele ar vitorioso e, ao lado dela, um homem que eu nunca tinha visto na vida. Ele vestia um terno barato e tentava parecer importante. Assim que me sentei, ele se apresentou: "Sou o advogado da sua irmã." Eu olhei para minha mãe, confusa. E foi aí que minha irmã largou a bomba: "Eu não peguei o bebê à força. Ele é meu por direito. Você nunca mereceu ser mãe dele." Meu sangue ferveu, mas antes que eu pudesse reagir, ela continuou: "Você lembra daquele exame que fez durante a gravidez e não entendeu nada? Pois é, eu vi o resultado antes de você. Eu sabia que você tinha um problema de saúde que poderia te impedir de cuidar dele por muito tempo. Então, eu adiantei as coisas." A sala ficou em silêncio. Eu só conseguia ouvir meu coração batendo forte no ouvido. Ela estava tentando se justificar como se fosse uma boa ação, mas eu sabia que aquilo era papo furado. Foi aí que o advogado dela entrou com a parte mais nojenta de todas. Minha cliente também quer esclarecer que o pai biológico do bebê não é o seu marido e nós temos
provas. Eu fiquei paralisada. Meu marido, do outro lado da mesa, arregalou os olhos. Aquilo não era só uma disputa, era um ataque direto para destruir a minha vida. Mas o pior estava por vir. A tal prova que ela dizia ter envolvia uma pessoa do meu passado que eu jamais esperaria que se metesse nisso. O tal advogado abriu uma pasta e tirou de dentro umas fotos e papéis. Quando colocou na mesa, meu coração quase parou. Era uma foto minha, mas de mais de 5 anos atrás. Ao meu lado, um ex-namorado que eu nem falava mais. E então ela soltou. O pai biológico é ele. Eu já falei com ele e ele confirmou que quer a guarda junto comigo. Eu olhei aquilo e percebi o tamanho da armadilha. Meu ex sempre foi rancoroso e sabia que, se tivesse a chance, faria qualquer coisa para me prejudicar. A ficha caiu. Minha irmã tinha se unido a ele para tentar me tirar o meu filho. Meu marido se levantou na hora, indignado. Isso é mentira. Eu estive do lado dela o tempo todo e esse menino é meu filho, sim. O advogado dela começou a falar de teste de DNA e processo judicial, mas eu já não ouvia mais nada. O que me mantinha de pé era olhar para o meu bebê e saber que, independentemente de qualquer coisa, ele era meu. Saí daquela reunião sem apertar a mão de ninguém. No carro, meu marido me olhou e disse: "A gente vai lutar até o fim. Eu não vou deixar eles ganharem." E foi isso que fizemos. Entramos com uma ação judicial antes que ela tivesse tempo de registrar qualquer bobagem. Quando o teste de DNA oficial saiu, a máscara caiu. Meu marido era o pai biológico, sem nenhuma dúvida. Minha irmã, ao invés de se desculpar, simplesmente parou de falar comigo e com a família inteira, fingindo que não tinha feito nada de errado. E eu aprendi, da forma mais dolorosa possível, que não é porque alguém é da sua família que ela quer o seu bem. Hoje, meu filho está comigo, saudável e feliz. Mas a relação com minha irmã, essa eu enterrei de vez.